Boa tarde a todos. Vamos iniciar a palestra da doutoranda, né, Luana Mendes. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre ela, né. Agradeço a todos que estão online assistindo a gente. A Luana Mendes, né, ela é técnica em agroecologia pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Ela é engenheira agrônoma, né, e mestre em fitotecnia pela Universidade Federal Rural do Semiárido, né, a UFESA. Ela apresenta experiência na área de agronomia, com ênfase em propagação de plantas, práticas culturais e pós-colheita em plantas frutíferas, né. Atualmente, ela é doutoranda no programa de pós-graduação em agronomia, né, da Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA. Ela está desenvolvendo um trabalho atualmente de doutorado com o título Aspectos Produtivos da pitaia e propriedades do solo através da adubação e reutilização de efluentes da agricultura, da irrigação, né? Fazendo um trabalho com água residuária da agricultura. Eu gostaria de agradecer à Abrapitaia, né? Associação Brasileira de Produtores de Pitaia, que está aberta para novos associados, com o objetivo de unir forças, né? Para promover a cultura no Brasil, né? E com parcerias internacionais. Então, para ter mais informações, baixe o aplicativo Universo Abrapitaia e fiquem informados. Luana Mendes, você terá 45 minutos, né, para fazer sua apresentação. Você pode iniciar. Qualquer coisa, eu falo com você, tá ok? Ok. Vou colocar aqui no modo de apresentação. Pronto. Vocês conseguem me ver e me ouvir perfeitamente? Perfeitamente, professora. Sim, tá ok. Ok, então vamos lá. Eu quero agradecer ao Ariel pela moderação. Primeiramente, boa tarde a todos. Quero agradecer também pelo convite, a Abrafrutas pelo evento, parabenizar também. Como o Ariel falou anteriormente, eu me chamo Luana Mendes de Oliveira, sou doutoranda no programa de pós-graduação em fitotecnia pela UFESA, e hoje eu venho conversar um pouquinho com vocês sobre a cultura da pitaia, né, como alternativa no fortalecimento da fruticultura do Oeste Potiguar, no Rio Grande do Norte. Então, vou apresentar alguns desafios enfrentados aqui, alguns trabalhos, algumas perspectivas futuras, tá certo? Então, falar um pouquinho para vocês da importância da fruticultura no Brasil e no Rio Grande do Norte, né? O Brasil, ele é o terceiro maior produtor mundial de frutas, né? A gente fica apenas atrás da China e da Índia, né? Isso se deve principalmente pelas condições climáticas, né? Distribuídas no nosso país, né? Isso faz com que a gente consiga produzir diferentes espécies, né? E comandar essa terceira maior produção mundial de frutas, né? Então, em 2020, o Brasil produziu aí mais de 44 milhões de toneladas de frutas, né? E isso também a gente tem que entender uma diferençazinha entre produção e exportação. Então, numa percentagem aí de 100%, nós conseguimos exportar em torno de 10% do que a gente produz. Os outros 90% a gente garante aqui o consumo do mercado interno, tá? Então, diferente de outras culturas, né, a produção de frutas no ano 2020 foi superior ao ano 2019, né, mesmo com a questão da pandemia, como é sabido por todos, a pandemia afetou toda a economia do mundo, né, mais em relação às frutas, né, nós tivemos um acréscimo aí de 6%, resultando aí no faturamento de mais de 800 milhões de dólares. Então, mostrando, né, a importância econômica, né, que a fruticultura traz para o nosso país, tá? O Rio Grande do Norte, que é onde nós estamos inseridos, né, na região Nordeste, a gente fez um levantamento aí, no ano 2019, ele apresentou em torno de mais de 60 hectares de frutíferas plantados, tá? E nós damos destaques a algumas, tá? Como a manga, a banana, o caju, a abacaxi, o coco, tá? Então, o estado em si apresenta condições edafoclimáticas, né, para desenvolver essas frutíferas, que também apresenta grande importância econômica em termos de exportação, em termos de mercado, tá? Eu quero só fazer uma observação aqui sobre uma hortaliça que é bastante cultivada aqui, o Rio Grande do Norte é referência, que é o melão, né? Então, de uma percentagem de nossa área agrícola aqui explorada, o melão, ele
atua em 44% da área plantada. Então, o Rio Grande do Norte se destaca como maior produtor, exportador também da hortaliça, tá? Mas vamos voltar para essa parte da fruticultura, porque é uma área muito importante aqui na nossa região. Então, para vocês terem uma noção de onde nós estamos localizados e a importância, porque, assim, eu vi desde ontem, né, estamos discutindo vários métodos de cultivo, apresentando várias formas de cultivo em várias regiões, então eu achei também interessante trazer para vocês onde nós estamos situados, quais as condições climáticas que nós temos aqui, né, para desenvolver a nossa agricultura. Então, nós estamos localizados aqui na meso-oeste, na mesorregião oeste potiguar, que fica aqui, ó, acho que vocês podem acompanhar. Deixa eu só pegar o apontador aqui para ver se fica melhor. Aqui do Rio Grande do Norte, né? Então, esses municípios aqui onde Mossoró está inserido é o Agropolo Açu-Mossoró, né? Abrange em torno de 8 municípios. É um agropolo, a gente chama agropolo porque onde se concentra, né, a maioria das regiões com potencial agrícola, né, que tem plantações, tá? Então, ela é banhada pelo rio Piranhas-Açu, né, que é uma alternativa também produtor. Por quê? A gente tem muita mania de falar o seguinte: no Nordeste não chove, ou chove pouco. Não, chove consideravelmente. Só que a forma de distribuição dessas chuvas, né, é que limita a produção agrícola da nossa região. Nós temos uma média aqui, nós temos períodos chuvosos, que foi igual o professor Márcio Kleber até comentou anteriormente na palestra dele, né, que essas chuvas se distribuem de janeiro até maio, por exemplo. E aí nós consideramos como um período chuvoso bom, né? Um período chuvoso bom aqui é em torno de 540 a 670 milímetros. Só que isso pode ser distribuído de dezembro a fevereiro, como também pode ser de dezembro a março. Então, essa distribuição irregular, né, pode prejudicar, né, a maioria das áreas agrícolas. Então, o que é que o agricultor adota? A irrigação. Então, a maioria das áreas plantadas, principalmente essas frutíferas que eu falei para vocês anteriormente, banana, manga, né? Elas precisam ser irrigadas, tá? Então, nosso clima é considerado quente, quente mesmo, de verdade, tá? Temperatura aí média de 27 graus e pode variar, uma mínima de 21 com a máxima de 36, mas existem épocas aqui, principalmente no mês de julho, agosto, setembro, isso com certeza deve chegar até 38 graus, tá? Para algumas frutíferas tropicais, né, excelente, né? Os solos que nós encontramos aqui, onde nós estamos inseridos, né, no agropolo, o predominante é o cambissolo eutrófico e o latossolo vermelho amarelo eutrófico, né, que são considerados solos que apresentam uma fertilidade variando entre média e alta, tá? Tem um relevo plano, a sua drenagem é considerada extremamente adequada, né? E também a questão dos níveis, né, que a gente encontra aqui os teores de matéria orgânica, tá? Quando a gente compara com outros solos de outras regiões, tá? Então, ele é considerado um solo que apresenta uma fertilidade adequada para a atividade agrícola, tá? Outra vantagem que nós temos aqui em relação ao potencial agrícola da região é a localização. Então, nós estamos localizados perto da capital do Ceará, Fortaleza, perto da capital do Rio Grande do Norte, Natal, né, e perto também de Pernambuco. Então, essas capitais, elas têm acesso aos portos, né? Então, faz com que nós possamos, né, ter uma facilidade de escoar a nossa produção, tá? Então, nós temos condições climáticas, né, que facilitam o desenvolvimento da maioria das frutíferas tropicais. Nós temos um solo que é adequado para a atividade agrícola e também nós temos uma localização considerada privilegiada. Então, onde nós estamos inseridos, nosso município, o Agropolo, ele apresenta, né, uma predominância no potencial agrícola e isso abre novas oportunidades, né, novos caminhos para que possamos explorar novas frutíferas, né? Então, aumentando a diversificação dos pomares comerciais e dando uma oportunidade, né? Aumentando o leque de oportunidades para os produtores, que é o nosso principal objetivo quando pesquisamos. E a importância da diversificação da fruticultura. Então, nós temos, assim,
Nós temos já as frutíferas que já têm uma expansão, já têm uma importância econômica no nosso país, né? Como também nós temos a introdução de frutíferas exóticas que também têm um potencial de mercado, que também consegue se adaptar bem à nossa região. Então, a fruticultura é um ramo da agricultura que vive em constantes transições, seja ela por inovações tecnológicas, né, através de técnicas de cultivo que aumentem cada vez mais o rendimento produtivo das culturas, seja ela através de um uso mais racional dos recursos naturais, que é um fator muito importante. Nós temos sempre que pensar nesse fato, pensar na sustentabilidade, nas futuras gerações, né? E também temos a interação, a introdução de frutíferas exóticas que apresenta, né, uma boa adaptação às condições que nós oferecemos e também uma expansão de mercado, né? Não adianta só se adaptar bem se não tem mercado, né? Então, é sempre interessante unir os dois elos. Então, pensando nesse contexto, né, se encontra-se a pitaia, né? Como eu vim falando para vocês anteriormente, eu falei, desde de ontem que o pessoal vem discutindo, vem debatendo sobre o assunto, né? Então, a pitaia, como é sabido aqui por todos, é um cacto, né? Pertence à família das cactáceas, tem o seu centro de origem na América tropical e subtropical, precisamente aqui nas florestas úmidas do México, né? E ela apresenta uma característica muito importante de adaptação, principalmente aqui na nossa região Nordeste, né? Ela apresenta o metabolismo fotossintético CAN, né? Que é o metabolismo da ácido das crassuláceas, né? O que é que isso quer dizer? Auxilia na concentração de carbono e isso implica num melhor resultado em relação ao uso da água, né? Para suas principais atividades metabólicas e fisiológicas, tá? E isso faz com que ela seja um objeto de estudo naquelas regiões onde tem uma limitação hídrica, como, por exemplo, a nossa região aqui. Tá? Além da adaptação, a pitaia também, como eu falei para vocês, a pitaia está em um potencial de mercado gigantesco, uma expansão de mercado gigantesca, seja interna como o mercado externo também. Então, tem essa importância econômica. Esse dado eu trouxe de um trabalho 2019, mesmo a pitaia sendo uma cultura que está em expansão, em estudo, aqui no Brasil, eu creio que desde 2014, 2000, mais ou menos assim, que é onde os trabalhos que eu vejo, né? Aqui na UFESA, desde 2017, que nós trabalhamos, tá? Mesmo assim, ainda existe um pouquinho, assim, de dificuldade em dados atualizados, mas, em termos de produção. Mas isso eu creio que com o tempo, né, vai se fortificando, a cultura está em expansão e eu acho que isso, com o tempo, vai melhorando, tá? Então, nós temos o Vietnã como maior produtor e como também um pioneiro na questão de comercialização, de produção. Nós temos aqui o Brasil, né? Com certeza essa produção deve estar um pouquinho maior, com certeza. Nós temos aqui as principais regiões produtoras, temos o Nordeste aqui, dando ênfase no Nordeste, onde estamos inseridos. Com certeza, devido a essa expansão, a adoção, né, os produtores estão adotando a cultura, né, nos seus pomares agora, então isso também, com certeza, está em expansão, está aumentando. Nós temos os principais estados, né? Nós tínhamos no início aqui São Paulo, que abastecia cerca de 92% do mercado interno, era São Paulo que abastecia. Hoje essa realidade deve ser outra, com certeza, né? Como eu falei para vocês, a expansão da cultura está constante. Nós temos aqui no estado do Nordeste a Bahia, mas o Ceará, como o professor Márcio Kleber falou anteriormente, também o pessoal vem adotando a cultura, vem expandindo. Se eu não me engano, no Limoeiro do Norte tem uma fazenda que está em torno de 110 hectares da pitaia. Então, já mostra o interesse que o produtor tem pela cultura, né? Por quê? Foi falado anteriormente, tem essa questão da adaptação da cultura e o mercado de expansão. Então, é um mercado que é uma fruta que pode ser consumida tanto in natura como processados. Inclusive, teve a palestra do professor Guilherme, né, hoje pela manhã, que falou sobre a questão do corante, muito importante também, porque uma coisa que a gente pensa muito é o fruto que não é comercializado, o que fazer? Né? Então, tem essa questão também de agregar valor a essas agroindústrias, né? Então, poderíamos apoiar, né, a criação de agroindústrias no intuito de fortalecer cada vez mais, atrair cada vez mais a questão do consumidor e perder, né, ter menos perdas na pós-colheita, né? Então, nós temos o mercado aqui dos cosméticos, temos também o mercado farmacêutico, que também está em expansão. A pitaia traz inúmeros benefícios para a saúde, né? Seja
é rica em vitamina C, em vitaminas do complexo B, B1, B2, B3, né? E isso chama a atenção, né, da indústria farmacêutica, né? Porque faz com que a população mundial está cada vez mais procurando uma forma mais saudável de alimentação, né? Então, isso desperta atenção também, né? Isso vai gerar uma procura pelo produto e, consequentemente, nós temos que ter produto para isso. Então, tem que ter um incentivo, tem que ter, sim, técnicas de cultivo para aprimorar e aumentar cada vez mais o rendimento da cultura. E também dando oportunidade, né? Aumentando o desenvolvimento socioeconômico de uma determinada região, que é extremamente importante. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Porque aqui no Rio Grande do Norte a cultura ainda está em expansão, né? Nós temos aqui um exemplo de um pomar na cidade de Baraúna, só para vocês terem uma noção. Então, aqui é a cidade onde a UFESA está inserida, né? Mossoró. Baraúna é um município aqui vizinho, né? Que foi o pioneiro do cultivo de pomares comerciais, né? Então, tem uma estrutura que vocês, em algumas regiões do Brasil, é totalmente diferente, né? Mas que é um pomar que está em expansão para outros municípios, né? O município de Areia Branca, de Grossos, que são municípios que banham essa região aqui, que são próximos ao Rio Grande do Norte. Então, uma área de 10 hectares, mas com certeza deve estar em torno de 20 a 30, com uma produtividade média aí de 70 toneladas por hectare. Então, uma cultura que apresenta, sim, uma alta rentabilidade e chama a atenção dos produtores, né? Principalmente por essa questão da limitação hídrica que nós temos aqui na nossa região e a Pitaia consegue, né, se adaptar bem quando compara com outras frutíferas, porque uma coisa que eu costumo muito falar com os produtores aqui, não confunda rusticidade com não precisa de manejo. Quando a gente fala que ela consegue se adaptar bem em condições de limitações hídricas, isso não quer dizer que não precisa irrigar, não precisa adubar. Não, pelo contrário. Quando eu comparo ela com outra frutífera, né, ela consegue se desenvolver. Por exemplo, a banana requer muita água, né? Então a pitaia já não. Então é isso que as pessoas às vezes confundem, mas quando a pitaia tem uma irrigação adequada, uma adubação adequada, ela consegue responder bem e dar um retorno financeiro positivo. Um exemplo aqui que vocês podem ver, ó, mais de 500 gramas, né? Um fruto só, né? O produtor conseguiu tirar no seu pomar. Então, isso mostra o interesse do produtor. Aqui é outro produtor, um exemplo que nós temos, como eu falei, vou frisar bastante isso, está em expansão, tá? Nós temos aqui um produtor no assentamento Senegal, em Mossoró, que começou com 18 pés só de pitaia e já quer expandir para 500, porque ele viu que tem um retorno, viu que a implantação não é tão cara, né, para implementar o pomar. Ele percebeu que pode também fazer consórcio com alguma hortaliça, né, porque o espaçamento aqui permite isso, né? Então, sendo uma alternativa de cultivo, né, de aumento de renda para os produtores. É o que a UFESA e o grupo de pesquisa de fruticultura aqui da UFESA também tenta incentivar. Só que existe alguns fatores, né, que pode prejudicar, né, o rendimento, o crescimento e o rendimento produtivo de algumas culturas, no caso da pitaia aqui. Então, nós temos os fatores ambientais, não tem como controlar, né, mas adotamos algumas técnicas que minimizam, né, esses danos. Nós temos também os fatores fitossanitários, que também podemos adotar técnicas, né, manejos que minimizam, né, os danos causados por doenças, por pragas, e também nós temos o manejo inadequado do solo e da água, né, que, no caso, é uma realidade nossa aqui, que é a salinidade, tanto do solo quanto da água, e a escassez hídrica também aqui na nossa região, como eu falei para vocês. A mal distribuição, né, a distribuição irregular das chuvas faz com que limite isso. Então, sem água não tem como produzir, né? Então, a água ela faz parte, né, da composição de membranas, ácidos nucleicos, proteínas, né, e a planta precisa para desenvolver suas principais atividades metabólicas, né? Então, sem água não tem como produzir. E também a questão da salinidade, porque não é só a quantidade de água, mas também a qualidade da água, né? Aqui é uma realidade nossa, tá? A água e solo salino. Então, em um ambiente
que apresenta elevada quantidade, elevada salinidade, né, elevados teores de sais, a planta não consegue se desenvolver, porque ela não consegue absorver a quantidade de nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Acontece também problemas de toxidez, né, e isso prejudica o rendimento da planta, e no final, né, o produtor não tem aquele retorno financeiro que ele tanto almejou, tá? Então, pensando nisso, aqui nós desenvolvemos alguns trabalhos, eu trago para vocês, né, de pesquisa, já pensando nesses dois problemas que nós temos aqui, realidades, né, que seria a escassez hídrica e que também seria a salinidade. O primeiro trabalho, lembrando que todos foram feitos em caso de vegetação, com mudas, né, achamos primeiro interessante trabalhar essa questão da muda para acompanhar a sua adaptação da cultura desde o seu crescimento inicial, né. Então, o primeiro trabalho aqui realizado foi o uso do hidrogel para a produção de mudas de pitaia. Nesse caso, foi a Iliocereum undatus, que é a pitaia da polpa branca, né? Submetida sob diferentes frequências de irrigação. Então, nós tínhamos aqui um esquema fatorial 4x4, onde tínhamos 4 doses de hidrogel, a nossa testemunha, né? E a dose 2, 4, 6 gramas por planta. Lembrando, pessoal, na produção de muda, tá? Que também é uma atividade que tem uma rentabilidade muito boa, né? Que é a produção de muda. Sem muda, você não consegue montar um pomar. E quem trabalha nessa parte da fruticultura sabe que o sucesso de um pomar é a muda, né? Uma muda que tem em pleno desenvolvimento, seja isenta de doenças, né? Então, é muito importante isso também. Voltando para o trabalho, e nós tínhamos o outro fatorial, que era turno de rega. Então, todos os dias, né, irrigávamos a cada 3 dias, a cada 5 dias e a cada 7 dias. E aqui eu trouxe para vocês só alguns resultados, tá? Que é um trabalho que será publicado daqui uns dias, tenho quase certeza disso, tá? Quando eu trouxe para vocês o teor de prolina, a clorofila total e a massa seca da planta, tá? Então, a gente pode observar que a prolina, ela teve, né, ela foi variando de acordo com as frequências de irrigações, tá? E o resultado que a gente observou aqui é que a prolina, né, quando a planta está em uma condição adversa e ela começa a produzir prolina, é uma forma de um mecanismo de sobrevivência que a planta ela desenvolve para conseguir se desenvolver em um ambiente adverso. Então, a pitaia, ela desenvolveu, né, esse mecanismo de sobrevivência. E a prolina, né, é um aminoácido que serve como proteção, né, das células de alguns substâncias tóxicas, né? Então, garantindo o desenvolvimento da planta, né? Então, muito importante. E os maiores teores de prolina nós observamos no tratamento com 6 gramas de hidrogel por planta, tá? Aqui a clorofila total, né? Que é um pigmento muito importante, principalmente para a fotossíntese, né? Naquela conversão de energia luminosa para energia química, né? Que vai produzir os principais açúcares para o desenvolvimento, para a parte de reprodução da planta também. Então, o teor de clorofila também aumentou aqui, como eu falei para vocês, mais um mecanismo de sobrevivência que a planta ela vai desenvolver para a sua sobrevivência em condições adversas, né? Seria o quê? Aumentar, né, o número os teores desses pigmentos para proteger o seu aparato fotossintético, né, e não perder tanto na sua capacidade fotossintética, né, que seria de realizar a fotossíntese, né, para garantir a sua sobrevivência e seu desenvolvimento. Outro resultado que eu trouxe aqui para vocês é a matéria seca total, né, que nós observamos que as maiores perdas, né, foram no tratamento, nossa testemunha 0, e quando nós aumentávamos o tempo de irrigação, ou seja, entre 5 e 7 dias, né? Então, teve as maiores perdas. E as menores perdas, né, foi observado quando nos tratamentos de 2 gramas e 6 gramas por planta. Tá? Então, mostrando, né, a eficiência que o hidrogel tem, né? Como podendo ser usado como uma tecnologia, né? Que ele absorve e ele vai liberando aos poucos, né, a quantidade de água que a planta necessita, tá? Como conclusão aqui, nós temos que as mudas de pitaia tiveram maior desenvolvimento quando utilizou uma frequência de irrigação de turno a cada 3 dias, tá? Nesse tratamento, então foi uma interação isolada, tá? Para as condições de ensaio, no caso dos tratamentos com 6 gramas por planta de hidrogel apresentou, né, um efeito positivo no acúmulo de biomassa seca, pigmentos fotossintéticos, solutos orgânicos e inorgânicos, né? São questão de teores de nutrientes também, né? E a incorporação do hidrogel possibilitou o quê? Aumentar o intervalo entre irrigações sem perdas, né? Então, mostrando que em regiões que têm limitação hídrica, a tecnologia, o uso do hidrogel, né, se torna eficiente, né, no intuito de minimizar os danos, né,
que a limitação hídrica pode trazer para as plantas. Isso aqui é um exemplo no início do nosso experimento e no final. Esse outro aqui foi a minha dissertação, né, que eu estudei o crescimento inicial da pitaia vermelha, a Eleutheria cochalicense, sob diferentes níveis de salinidade, ó, trazendo para o nosso problema aqui, né, e fontes de matéria orgânica, nesse caso, como atenuador, né, as fontes de matéria orgânica como atenuantes para minimizar, né, os efeitos negativos provocados pela presença de sais na água e no solo, nesse caso, o substrato, tá? Então, foi um fatorial também 4/5, nós tivemos aí 5 substratos, no caso, 5 fontes de matéria orgânica, tá? O humus, o esterco, ouvindo o biofertilizante líquido, o composto orgânico, e nós tivemos a nossa testemunha, né, que foi só o solo. E 4 níveis de salinidade. A nossa testemunha aqui, que é a nossa água que vem para irrigação, que irriga todas as culturas aqui do pomar da UFESA, que é com 0,6, né? 2,6, 4,6 e 6,6 SI, tá? Vocês veem o tanto que foi, o nosso objetivo foi realmente testar, né, essa questão da adaptação da cultura nessas condições adversas. Eu trago aqui para vocês o valor de massa seca total, né, que teve interação entre os dois fatores, mas o que a gente observa? Teve perda? Teve perda. Porém, né, quando a planta está submetida a uma condição adversa, mas que você proporciona alguma fonte, né, que disponibiliza nutriente, no caso de uma fonte de matéria orgânica, e aqui as maiores médias foram na fonte de composto orgânico e o esterco ovino, a planta consegue se desenvolver, né, mesmo nessas condições adversas, tá? Perde, mas quando compara com a testemunha, né, a perda é bem menor. E aqui nós temos a altura dos cladóides, né, da parte aérea. Teve interação apenas para os níveis salinos, mas a gente pode observar aqui um comportamento que para muitos é até esperado, né? De acordo com o aumento dos níveis de salinidade, ocorreu um decréscimo, tá, no aumento da parte aérea. Aí eu vejo, né, posso explicar de duas formas. O primeiro é porque, em condição adversa, a planta não consegue absorver a quantidade de nutrientes necessários para o seu desenvolvimento, não consegue crescer. E a segunda eu vejo como uma estratégia, um mecanismo de sobrevivência, tá? Porque ela, quando diminui o seu tamanho, ela também diminui a sua taxa de transpiração, ela perde menos água, né? E ela consegue, diante disso, se desenvolver em ambientes mesmo que seja em condições adversas. Outra questão que eu trouxe para vocês aqui é a prolina, tá? A prolina é vista como um aminoácido que classifica a planta, né? O pessoal fala até em termos de seleção, né? A planta consegue se desenvolver em ambientes adversos pelos seus teores de prolina, e isso é até uma forma de tolerância, né, a diferentes condições adversas. Aqui nós temos a salinidade, né, que teve um aumento de prolina aqui até 2,5, 2,6 SI, depois decresceu. Mas aqui a gente explica como uma forma que a planta tem de fazer o seu ajuste osmótico, tá? Então, nós temos, para explicar bem rapidinho mesmo, nós temos que quando o solo, né, em condições diversas de salinidade, o solo apresenta uma grande concentração de sais, né? Devido a isso, a gente tem o que a gente chama de pressão osmótica, tá? A concentração de sais presente no solo, né, faz que o potencial osmótico do solo ele fique mais negativo que na planta. E a planta não consegue absorver. Às vezes o nutriente está presente no solo, mas a planta não consegue absorver porque a pressão osmótica é muito grande, elevada. Quando a planta produz, por exemplo, algum soluto ou aminoácido como é a prolina, o que é que ela acontece? Ela faz o ajuste osmótico, faz com que o potencial osmótico da planta, né, também fique mais negativo e ela consiga absorver a quantidade de nutriente necessária, tá? Então, por isso que nós chamamos que a quantidade de solutos, né, a quantidade de aminoácidos que as plantas produzem é uma forma de mecanismo de sobrevivência em ambientes adversos. E a pitaia, no caso da Eleutheria cochalicense, apresentou isso, tá? Nós temos aqui as nossas conclusões, tá? Que a Eleutheria cochalicense é capaz de tolerar concentrações salinas em solo, nesse caso substrato, uma vez que a presença desses sais não afetou de forma direta os parâmetros de crescimento da espécie. E a Eleutheria cochalicense possui um mecanismo bioquímico de proteção ao estresse, né? No caso aqui, produzindo prolina, né?
e também açúcares solúveis, então garantindo a sobrevivência nesses ambientes, e que também a aplicação de fertilizante orgânico, né, no caso dessas fontes de matéria orgânica que possa disponibilizar nutrientes para as plantas, né, é recomendada porque melhora o desenvolvimento, né, no caso aqui da pitaia, em regiões salinas, nesse caso na produção de mudas, no crescimento inicial dela, tá? Outra coisa que não tem aqui, mas que nós observamos que a pitaia, né, no seu crescimento inicial, ela foi moderadamente tolerante a concentrações de 6,6 de SI. Então, mostrando, né, que a cultura, além, né, se adaptar bem a essa questão da limitação hídrica, ela também consegue se desenvolver quando também a qualidade da água não é tão favorável, tá? Quando existe outro tipo de estresse. Como perspectivas futuras, né, nós temos o nosso pomar didático, que eu vou mostrar para vocês posteriormente, que é o nosso professor, o meu orientador, Wander Mendonça, né, que nós sempre procurando desenvolver trabalhos em parceria com os produtores para incentivar a produção, para incentivar a expansão, né, para que nós possamos futuramente falar, né, tivemos um crescimento socioeconômico na região devido a uma parceria entre a universidade e os produtores, né, sempre mantendo o elo ali entre pesquisa e produtor. Eu acho isso muito importante, o desenvolvimento de pesquisa que tragam soluções para esses problemas que são realidades, né? Então, o nosso grupo de pesquisa sempre tenta voltar nesse sentido, né? Isso aqui é a nossa área experimental, tá? Foi montada em 2018, em uma parceria com o pessoal da UFC, inclusive o professor Márcio Kleber, né? Disponibilizou essas mudas aqui, propagamos em cada vegetação e depois levamos ao campo. Isso aqui foi em 2018. Aqui é a estrutura que nós montamos, tá? Espaçamento 3x2, eu acho que é uma estrutura onde a maioria dos pomares, né, comerciais de pitaia, pelo menos aqui na nossa região e no estado do Ceará, adota, né, a altura de 1,8, né, com estacas de eucalipto, mas isso pode ser outro tipo de murões, outro tipo de estaca também, vai depender de acordo com as condições financeiras do produtor, claro, né. Aqui já são no dia que nós montamos, né, a área experimental, então nós adotamos 3 cladóides, né? Em alguns momentos adotamos aqueles cladóides que estavam em pleno crescimento, em pleno desenvolvimento, né? Então nós temos na nossa área experimental 150 plantas, tá? 75 da Iliocereu undatus, que é a pitaia vermelha da polpa branca, e nós temos 75 da Iliocereu cochalicensis, que é a pitaia vermelha da polpa vermelha, que pessoas às vezes chamam também de roxa, né? Aqui já é o pomar em desenvolvimento. Tivemos algumas irregularidades aqui, devido a algumas condições de desenvolvimento das mudas mesmo, mas trocamos, né, e esperamos que todos ficassem uniformes, tá? Assim como foi falado anteriormente, né, o Alisson falou, então nós seguimos a mesma orientação. Chegou aqui a uma certa altura de 25 centímetros, podamos e já para induzir a essa formação aqui, ó, que vocês podem observar, de guarda-chuva, né? Que é o que a literatura também fala, né? Que é a melhor forma de conduzir, né? A copa da pitaia em forma de guarda-chuva, né? Questão de insolação, essas coisas, tá? Que é o professor, né? O manejo. Pessoal, antes de falar, eu tenho um relato para dizer a vocês. Cada vez mais eu me encanto pela pitaia. Nós tivemos a pandemia, né? Então, o ano 2020, praticamente, então o pomar foi instalado em 2018. Então, 2019 foi o tempo que foi desenvolvendo, só mantendo as plantas com adubação, com uma poda só de manutenção, né, para o desenvolvimento das plantas. Só que em 2019, no caso de 2020, não foi restrito todo o acesso dos alunos ao UFESA. Então, só o professor Wander que entrava, né, que tinha acesso à área do pomar. Nós temos mais de 13 frutíferas lá no pomar, espécies frutíferas. E o professor não deu conta, Então, quando nós tivemos acesso, quando eu cheguei na área, praticamente todas as plantas estavam caídas. E eu cheguei até a achar que não tinha mais como recuperar, mas pelo contrário, isso aqui já foi uma poda, já depois que nós... no dia que nós tentamos recuperar as plantas, então, assim, mostrando cada vez mais a rusticidade, né, que a pitaia tem, então, cada vez mais eu me encanto pela cultura, tá? Aqui, trazendo para vocês agora uma realidade que será, no caso, né, a minha pesquisa de tese, né, onde eu vou estudar as características fenológicas
produtiva das plantas, as características físico-químicas e bioquímicas dos frutos. Então, eu vou levar os frutos para o laboratório, fazer todas aquelas análises pós-colheita, tá? De duas variedades, então, a branca que eu falei para vocês, a Leocereus udatus, e a vermelha, a Leocereus costaricense, e juntamente com as características físicas, químicas e microbiológicas do solo, né, em função do efluente da aquicultura na irrigação e na adubação organo-mineral. Luana, o que você quis dizer com isso? Vamos lá. Eu vou estudar, né, toda a parte fenológica produtiva pós-colheita, né, da pitaia, tá, das duas variedades, né, e eu vou utilizar como irrigação na minha área o reuso da água da piscicultura, né, dos tanques efluentes da piscicultura. Então, um fatorial 3/2 será o meu trabalho. Então, nós teremos 3 águas aqui, a nossa de abastecimento, uma mistura de 50% e uma mistura e a de 100%, a que sai direto do tanque, tá? E vamos combinar com o manejo de adubação orgânico e o mineral, tá? Será basicamente isso. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, nós temos aqui o setor da aquicultura da UFESA, tá? Que é nosso parceiro aqui. Nós temos a criação, o tanque de criação de peixes, né? E o tanque principal de onde vai sair essa água, inclusive essa água aqui que já está instalada no nosso pomar. Então, nós montamos aqui, ó, toda a estrutura de irrigação, toda. Quando eu falo nós, realmente, os estudantes, juntamente com o seu Raimundo, que é um parceiro nosso também, que sempre ajudou, onde eu sou muito grata a ele. Nós montamos toda essa estrutura aqui, né, até o pomar. Isso aqui todo, pessoal, é o pomar da UFESA, tá? Isso aqui todo. Nós temos mais de 13 espécies de frutíferas aqui, né, plantadas, onde o professor desenvolve trabalhos também, tá? Então, nós vamos levar essa água até aqui, montamos também uma estrutura de irrigação interna, né, em seguida para as caixas aqui com nossos tratamentos, tá? Aqui só um croquis autodidático para vocês, né? Então, a água sai desse tanque aqui, passa por todo esse percurso aqui, chega nessa água principal, que é essa caixa, que inclusive já chegou essa água, foi uma felicidade gigantesca para a gente, que teve várias complicações, né? Mas graças a Deus deu certo, até chegar aqui o experimento. E a partir daí é comigo, né? De analisar, desenvolver a pesquisa, tá? Aqui nós temos uma amostra da água, não é uma amostra completa da água, essa amostra completa foi mandada para o laboratório de outro estado, porque o laboratório que faz análise aqui na UFESA não está funcionando, também não tem previsão de abertura, tá? Aconteceu alguns probleminhas com os técnicos, né? Então não tem previsão, a gente tem que mandar para outro estado, aí demanda um pouquinho de tempo, mas só para vocês terem uma noção e vocês compararem. Isso aqui é nossa água de abastecimento. E aqui a água 100% da piscicultura. Então, tem uma condutividade elétrica alta? Tem, é isso que eu também vou estudar. Tem uma quantidade de nutrientes também que é essencial para o desenvolvimento da pitaia? Tem, que é isso que eu também vou estudar. Isso vai implicar de forma positiva ou de forma negativa, tanto na planta quanto no solo. Então, é isso que eu vou estudar, certo? Essa foto aqui foi o dia que nós entramos, né? Podemos entrar na UFESA para fazer a recuperação do pomar. Então, foi um dia que realmente eu fiquei muito surpresa quando eu vi, mas graças a Deus deu tudo certo. Esse aqui é o professor e os meninos que nos auxiliam, né? Que é seu Raimundo, deu para pegar direitinho, mas uma pessoa que nos ajuda bastante aqui dentro. Aqui já a foto do nosso pomar, ele já que recuperar, eu considero recuperado, né, 90% do que eu vi, né, então 90% recuperado, né, que mesmo, como eu falei para vocês, é uma frutífera que cada dia me encanta mais, é uma rusticidade gigantesca, que mesmo através de condições adversas, a pitaia, ela consegue produzir, consegue se desenvolver, né, dá frutos belíssimos, então isso me encanta cada vez mais. Tá. Isso aqui é o nosso projeto, já a última poda, que vocês podem observar, eu trouxe para vocês, até para vocês observarem, aqui é o estresse oxidativo, né? E que nesse mês aqui, ó, julho, agosto e setembro, é esperado, porque o sol aqui, a irradiação é altíssima, e isso provoca esse tipo de estresse aqui, tá? Então tem esse problema também. Aqui, como uma perspectiva futura, né, um projeto de extensão que nós temos com o professor Tubarão, Marcelo Tubarão, que é o meu co-orientador, que é o professor de engenharia de pesca aqui da UFESA, né, um projeto de parceria com alguns produtores da região, né, tanto na produção de mudas, como também na produção de pomares comerciais, tá? É um projeto que
nós estamos já estudando, elaborando, procurando parceria também, através da Secretaria Estadual, governo federal, né? Porque nós temos aqui, ó, em torno, só para vocês entenderem como que ocorre a distribuição de água aqui, né, na nossa região. Nós temos em torno de 15 mil poços artesianos registrados, tá? 60% desses poços, eles apresentam altos teores de níveis salinos, tá? Níveis de salinidade, que são impróprios para quê? Para o consumo. Então, eles passam por um processo de dessalinização. Acho que o pessoal de Israel conhece muito bem esse processo. Só que, depois desse processo, ele fica, né, a água fica potável. Só que existe outra água, a água de rejeito. E essa água, né, quando depositada de forma inadequada, pode garantir, né, pode provocar aí um dano ambiental, né? Porque essa água, quando depositada de forma errada, de forma inadequada, pode contaminar os lençóis freáticos. Aí isso é um dano ambiental. O professor Tubarão quer usar essa água, né, atrelar esse tipo de água na atividade agrícola, né, utilizando alguma frutífera. E, nesse caso, né, nós estamos estudando, né, já a possibilidade de usar a pitaia, para incentivar essa produção. E ele também tem o projeto, né, que seria com a criação de peixe, né, que é essa tilápia vermelha aqui, que é um produto que é bastante consumido aqui na nossa região, no estado do Rio Grande do Norte, no estado do Ceará também, né, ele queria atrelar as duas atividades, né, a atividade da piscicultura, que seria a criação da tilápia vermelha, e também da agricultura, que seria inserir uma frutífera, né, nesse caso, a pitaia. Então, ao trocar a água desses tanques, né, fazer o reuso na irrigação, tá? Então, mantendo as duas atividades ali paralelas, né? E isso aumentaria o quê? Isso aumentaria a opção, né, a renda dos produtores. Então, o professor ele fala muito isso para mim, Luana, nós vamos conseguir tentar desenvolver a parte socioeconômica da região, porque nós estamos expandindo, aumentando a renda dos produtores, e também nós estamos voltados para essa parte ambiental, né? Porque essa água que fosse depositada de forma irregular poderia contaminar o meio ambiente. Então, nós estamos tentando ligar os três elos, né? O social, o ambiental e o econômico. Então, isso é muito importante. Então, a gente vê isso, né, como uma alternativa muito viável, não só para o nosso estado do Rio Grande do Norte, né, mas para a nossa região Nordeste como um todo, tá bom? E a pitaia como uma cultura, né, que eu quero levar, né, para a expansão mesmo, tá? E outra perspectiva é a importância econômica na região. Esse aqui é uma foto de um amigo meu, ele mandou para mim lá de Natal, semana passada. Olha quanto é que está o quilo da pitaia. Tá? Então, se a gente consegue produzir, né, através de técnicas de cultivo, né, de manejo, produtos de qualidade, isso faz com que nós tenhamos, né, no mercado, o mercado consumidor, ele garante, né, esse retorno para a gente também. Então, se a gente consegue produzir um fruto de qualidade, nós temos renda, né? Então, o retorno financeiro do produtor também é bastante positivo. Então, e eu já penso isso futuramente. Eu penso na criação de um protocolo de comercialização, né, com todos os critérios que existem em outras frutíferas, por que não na pitaia, né? Tanto na comercialização interna como a externa também, para garantir cada vez mais a qualidade do nosso produto. Então, por que não? Então, é uma cultura que tem essa expansão, é uma cultura que tem mercado, né, que veio realmente para ficar, é uma cultura que pode garantir, sim, né, fortalecer, sim, a fruticultura, né, de qualquer região, assim que ela seja inserida, tá? Por isso que nós precisamos desenvolver pesquisas voltadas nesse intuito, tá bom? Aqui já finalizando, quero agradecer ao grupo de pesquisa de fruticultura, onde eu estou inserida, né, desde 2014, desde a minha graduação. Aqui são os meninos, o Ariel, que é o meu moderador e eu falo muito isso para ele, é o meu parceiro de vida, o irmão que a vida me deu, né, que está comigo sempre, 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 que ajudou a montar aqui o Pomar, a área experimental. Aqui são os meninos, 2018, não tem mais assim, quase ninguém, só eu e o professor mesmo hoje, né, e o Enoque também. O seu Raimundo, esse carinha aqui, ó, quero deixar meus agradecimentos, tá? Hoje, atualizando, né, são os meninos que estão me ajudando. Quero agradecer também ao FESTA, né, pela a área, né, por toda parceria, por toda a estrutura, né, a CAPES, né, o programa de fitotecnia que me acolheu desde 2018, né,
fiz meu mestrado, agora estou realizando meu doutorado também. Eu quero agradecer ao professor Wander Mendonça, meu orientador, como eu falei, que me acolheu desde 2014, eu estou no grupo de pesquisa. Em nome dele também gostaria de agradecer o convite, né? É um evento fantástico que, sem dúvida nenhuma, vai abrir muitos horizontes aí, tenho certeza, tá bom? Pessoal, então é isso. Eu quero agradecer a vocês pela atenção de vocês. Aqui são os meus contatos para sugestões, alguma dúvida, parceria, tá? Quero mais uma vez agradecer o convite aos meninos da comissão, né, da Abraptaia. Quero também agradecer, parabenizar vocês pelo evento, um evento fantástico, tá? E espero, né, voltar nos próximos encontros já para trazer, né, novos resultados positivos também. Tá bom? Muito obrigada, eu estou à disposição de vocês. Parabéns, Luana Mendes, pela apresentação. Obrigada. Realmente você trouxe muita informação boa, né, para o cultivo de pitaia no Nordeste, principalmente na região semiárida, né, que se destaca um pouco aí devido às suas limitações. Faço minhas palavras das suas, né, agradecer a proprietária pelo convite, né, foi muito bom participar durante ontem e hoje, muitas palestras boas. Tem algumas perguntas, Luana, para você. Então, eu acho que a Silvinha está perguntando sobre essa informação que você passou, 70 toneladas por hectare, né? E está perguntando qual o tratamento. Ela e o Paulo Portela. Sim, vamos lá. No caso, essa área é uma área que é uma área comercial privada, tá? Então, essa informação eu obtive através de uma entrevista que eles deram, né? Eu até achei uma produtividade muito elevada, né? Mas só que nós temos que ter noção também que a quantidade, o tamanho do fruto, né? Também conta, né? O peso do fruto, com certeza. E os tratamentos que eles usam lá, pelo que eu vi, é uma adubação normal, tá? A pitaia, a espécie, na variedade, nesse caso, que eles utilizam lá, é a Ilocereus cocharicensis, tá? Então, assim, eu trouxe, né, eu até achei também um pouquinho alto, mas eu também não estou dizendo que eles estão equivocados, né? Pelo contrário, deve ser um tratamento com a irrigação, com adubação, né? De acordo com a exigência da cultura. Ok? Aqui na UFESA, pessoal, deixa eu falar, aqui na UFESA nós não temos ainda esses dados, tá bom? Porque é um plantio, né, um cultivo ainda novo, aí teve aquela questão do estresse, então, provavelmente, futuramente, né, os meus dados de tese aí, nós com certeza teremos esses resultados, tá ok? Outra coisa também, respondendo a pergunta, a gente também não pode comparar uma produtividade de uma região com outra e achar que porque uma foi alta, a outra é pequena, não. Existem diferentes condições climáticas, diferentes condições de manejo, né? E isso implica num aumento também do rendimento produtivo da cultura, tá ok? Mas eu posso entrar em contato com esse engenheiro agrônomo, né? Que é o Ricardo, e conseguir essas informações. Eu só não sei se eles vão dar essa informação, porque eles são uma empresa privada, então eles ocultam muito dados, tá? Então, quem quiser informação depois, pode mandar mensagem que a gente responde. Tá bom, né? Isso, vamos saber dele. Responsável. Isso, vamos ver se ele vai disponibilizar para a gente, tá? Outra pergunta, Luana, é do Aldemário Prazeres. Ele está perguntando que entre plantar pitaias em tutores vivos, né, e consociados, né, em um pomar já existente, qual a melhor opção, né, para os tutores? Para estar que estejam, né, menos sujeitos a pragas. Sim, boa. Olha, essa parte aí de tutores vivos, né, eu não tenho tanta experiência. Eu assisti até a palestra do Leonardo, inclusive uma palestra bem interessante, bem enriquecedora. Olha, eu sempre olho pelo lado econômico, né? O que for mais econômico para o produtor. Nesse caso aqui, a nossa região, vou falar aqui onde nós estamos inseridos, né? Eu não vi até agora nenhum pomar com tutores vivos, né? O que nós observamos aqui são tutores das estacas normais de morões, de eucalipto, algumas outras estacas que tem um custo que seja menor, né? Porque o eucalipto é muito
muito caro. Existem alguns plantios que o professor até falou para mim, o professor Tubarão, o pessoal estava observando que existia morões de cimento também, né? E o pessoal queria adotar, só que era muito caro, né? É muito caro fazer também. Só que essa questão do tutor vivo, eu vejo que tem que ter também olhar para esse problema de pragas, né? De alguns insetos que podem acometer. Então, assim, tem que ter um cuidado sobre isso. Na minha opinião, como engenheiro agrônomo, eu dou essa dica de instalar o pomar no espaçamento que a pitaia realmente, que a maioria dos boletins técnicos eles recomendam, porque você pode consociar, né? Aqui é um dos fatores que eu vou recomendar para o pessoal, o consórcio com alguma hortaliça, tem a melancia, o melão, né, que aqui para nossa região se adapta bem, tem também a abóbora, né? Então, é recomendado isso, porque você consegue aumentar a rentabilidade da sua área. Além de proteger também, né? Se torna uma cobertura ali na entrelinhas. Não sei se eu consegui responder. A Silvinha, ela está querendo saber mais sobre essa questão do tanque, né, de peixe e a água da irrigação, para a água da irrigação. Sim. Silvinha, obrigada pela pergunta, tá? É um trabalho muito interessante que nós estamos, e eu creio que até inovador aqui na nossa região, porque fazem a criação, então eles vão fazer a criação normal, né? Levando em consideração todas as etapas de criação dos peixes, no caso é a tilápia vermelha, tá? A espécie. Então, assim, com o manejo de alimentação, né? Tudo direitinho. E depois eles precisam trocar essa água, de acordo com a fase de desenvolvimento da espécie, né? Do peixe. E essas águas, né? Cada vez que eles iam trocar, eles tinham que depositar em algum lugar. E são essas águas aí que nós vamos reutilizar na irrigação da pitaia. Nós vamos reutilizar como se fosse uma irrigação em um pomar comercial normal. A exigência da irrigação, acho que vai ter uma pergunta aí de quanto você vai colocar de água, né? Porque a pitaia não tem ainda um coeficiente de acultura definido. Só que nós vamos fazer essa irrigação de acordo com a evapotranspiração aqui na nossa região, então vai ser um cálculo diário, tá? E a água que nós vamos reutilizar é essa que sai a troca dos tanques, tá? Mais alguma? Sim, a outra questão importante da água, falando aqui da pergunta, continuando a pergunta, é que essa água é muito rica, né? A composição química dela, nutrientes, né? Então faz com que também a planta também tenha um ganho, né? É isso que eu vou estudar, os ganhos, né? O que a água da piscicultura, o reuso da água da piscicultura, além de ser um fator ambiental, essa questão da limitação hídrica da nossa região, né? Que é o reuso da água, essa questão de não depositar e evitar que lixivie, contamine os lençóis freáticos, também tem essa questão do ganho para a planta e para o solo também. É por isso que eu vou realizar análises químicas, físicas e microbiológicas do solo, tá? E dos frutos também. Eu vou fazer uma análise para saber se tem algum resíduo, alguma coisa assim, tá? Porque a gente também não pode só chegar e irrigar sem saber, né, o que pode trazer futuramente para os frutos. Aí eu vou ver se vai ser um fator positivo ou negativo, né? É isso que nós vamos estudar. Certo. No demais, só tem alguns comentários. Sim. Se vocês tiverem mais perguntas, pode ficar à vontade. Eu acho que a gente tem tempo ainda. Sim, nós temos acho que em torno de 7 minutos. A Lohana perguntou, Luana Mendes, se você acha que o hidrogel influencia na mitigação dos efeitos da salinidade na planta. O hidrogel? Nesse trabalho que nós realizamos, nós voltamos essa parte mais para a questão da limitação hídrica. Quando a gente fala a questão de salinidade, nós estamos aplicando uma determinada concentração de sais, né, ou no substrato ou no solo. E aí vai impedir a planta, né? Não só, a gente fala muito assim, a planta vai conseguir absorver água, né? Só que a qualidade da água nas condições salinas é que possibilita dela absorver nutrientes. Eu vi em alguns trabalhos que o hidrogel também é um polímero que aos poucos pode ir
liberando quantidade de nutrientes também, né? Porque em uma condição adversa de salinidade, o hidrogel ela ajuda mais nessa questão se tiver algum nutriente ali presente no polímero. Se não, eu vejo mais com essa questão de limitação hídrica, porque ele vai liberando aos poucos a quantidade de água necessária, tá? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Devido ao tempo, nós vamos encerrar. Todos que tiverem pergunta, né, sobre essa questão da água, né, na irrigação da água da agricultura, pode mandar mensagem por e-mail da Luana Mendes, que ela deixou disponível, né? Pode entrar em contato. Pode pesquisar também no Instagram o grupo de fruticultura da UFESA, né, e fazer pergunta direto lá também. E ficamos à disposição a todos, se vocês quiserem mais informações. Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal, mais uma vez. Obrigada ao Wander, né, que sempre muito atento. Muito obrigada pelo convite. Parabéns pelo evento. Ok, muito obrigado. Excelente apresentação. Obrigado, Elias, aí, pela moderação. Excelente. E agora, pessoal, teremos um pequeno intervalo e, em seguida, teremos a última palestra antes da mensagem de encerramento, que é a palestra sobre melhoramento genético das pitaias na Embrapa e parceiros, o pesquisador Fábio, da Embrapa. Então, aqui uns minutinhos, teremos agora um pequeno intervalo.